Olá, eu sou a Kátia Araújo, aluna do curso de Pedagogia do Centro Universitário Internacional Uninter. Estou aqui como professora para compartilhar um pouco das minhas experiências com contação de história infantil para o público mirim. Espero que este vídeo possa chegar até o meu público-alvo, que é a educação infantil. Conto com vocês. Curtam, compartilhem e deixem o seu like. Meu tema, como falei, é a contação de história na educação infantil. A contação de histórias vem desde tempos remotos. Esse antigo costume popular, pertencente à tradição oral, vem sendo resgatado pela educação como estratégia para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita. A formação do leitor passa pela atividade inicial do escutar e do recontar. Porém, tem que ser um trabalho minucioso para que os alunos despertem o gosto pela leitura. Ela tem que ser estimulada de forma prazerosa e espontânea, para que no futuro eles não percam este prazer. Porque para formar grandes leitores críticos, não basta ensinar a ler. É preciso ensinar a gostar de ler, com prazer. Isto é possível e mais fácil do que parece. Vilardi, 1997, página 2. De acordo com vários estudiosos, a contação de histórias é muito importante para a construção de novos saberes, pois a mesma estimula a criatividade, imaginação, oralidade e facilita o aprendizado. Segundo o suíço Jean Piaget, 1896-1980, já dizia que quando a criança entra em contato com experiências novas, ouvindo ou vendo coisas que para ela são novidades, acaba inserindo esses conteúdos às estruturas cognitivas que possuía anteriormente, construindo significados e assim aumentando o seu conhecimento, somando ao novo ao que já vivenciou. Ao considerarmos o condicionamento mental infantil, o ideal é que a criança repita a história que acabou de ouvir e que ela tenha a oportunidade de dar outro final, altere, modifique a história que foi contada. Quando a criança narra um conto, estabelece uma relação entre fantasia e realidade. Recontar histórias é outra atividade que pode ser desenvolvida pelas crianças. Elas podem contar histórias conhecidas com a ajuda do professor, reconstruindo o texto original à sua maneira. Para isso, podem opinar-se nas ilustrações e na versão lida. Nessas condições, cabe ao professor promover um ambiente favorável para que essa leitura aconteça de forma prazerosa e espontânea, para que no futuro tenhamos bons leitores. Para a escritora de literatura infantil e juvenil, pedagoga, atriz e contadora de histórias profissional, Fanny Abramovich, os cuidados e preparos do professor contador de histórias se referem a saber escolher o que vai contar, levando em consideração o público e com qual o objetivo de se contar essa história, conhecer detalhadamente a história que contará, preparar o início, o fim, no momento da contação e narrá-lo no ritmo e tempo que cada narrativa exige.
evitar descrições imensas e com muitos detalhes, favorecendo o imaginário da criança, mostrar à criação que o que ouviu está ilustrado no livro, trazendo-a para o contato com o objeto do livro e, por consequência, o ato de ler e, por último, saber usar as possibilidades da voz, variando a intensidade, a velocidade, criando ruídos e dando pausas para propiciar o espaço imaginativo. Nos contos de fadas, os nomes das personagens vão depender de suas características físicas ou emocionais, como a Branca de Neve tem esse nome por ter a pele clara como a neve. A Bela Adormecida se chama assim por ter dormido 100 anos. Dessa forma, identificar as personagens da história se torna mais fácil. Além do mais, nenhuma delas possui uma idade certa e possuem características muito comuns à infância, como medo, vergonha, ingenuidade, timidez. Os adolescentes também se identificam com as histórias. Eles estão sempre querendo conhecer e dominar o mundo. Possuem um espírito aventureiro e paixões avassaladoras. Hoje em dia, os vários adolescentes que gostam de ler, é notório que durante a sua infância, os pais e os professores os incentivaram para que eles fizessem leituras prazerosas e que no futuro eles não perdessem esse gosto pela leitura. Então, tanto o professor quanto os pais têm que ter um cuidado minucioso ao escolher um livro para contar a história. Então, tem os clássicos na educação infantil que as crianças gostam muito. Aí eu tenho aqui a Cinderela, que gostam muito da Cinderela. Aí também nós temos a Pequena Sereia. E por fim, dos livros de hoje, eu tenho aqui a história da Chapeuzinho Vermelho. A da história da Chapeuzinho Vermelho, ela não foi escolhida de forma aleatória. Houve um preparo para essa leitura. Principalmente porque esse livro, ele tem várias versões. Aí eu vou ler essa versão aqui e depois vou explicar um pouco sobre o que pode ser utilizado na atualidade. Aí, Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, sua mãe pediu a ela para levar uma cesta de guloseimas para a vovó, que estava doente. Mas, antes de Chapeuzinho sair, a mãe a alertou para não falar com estranhos. No entanto, no caminho, a menina encontrou um lobo e contou a ele aonde iria. Como conhecia um atalho até a casa da vovó, o lobo chegou lá primeiro. Ele perseguiu a vovó e a trancou no guarda-roupa. Então vestiu as roupas dela e deitou na cama. Mais tarde, Chapeuzinho Vermelho chegou lá e aproximou-se de sua vovó na cama, que na verdade era o lobo. Assim que teve uma oportunidade, o lobo atacou Chapeuzinho Vermelho. Ela correu e começou a gritar por socorro, fugindo para a floresta. Foi quando encontrou o caçador e contou a ele tudo sobre o lobo malvado.
Enquanto o caçador e Chapeuzinho voltavam para a casa da vovó, o lobo comeu todas as guloseimas da cesta e adormeceu. Logo o caçador chegou à cabana e surpreendeu o lobo dormindo. Ele ouviu um barulho vindo do guarda-roupa e soltou a vovó. Veja que esse livro ele é diferente de outros livros que contam a história da Chapeuzinho Vermelho. Porque tem um livro, outra versão da Chapeuzinho Vermelho, que tem até umas falas, que é falando que olhos tão grandes você tem, que orelhas tão grandes você tem. Inclusive nesse livro fala, nessa outra versão, fala da questão até que matam o lobo e que colocam pedras na barriga dele. Então, Então, pessoal, o livro tem que ser também bem atrativo, né? Bem colorido. Só que no final não é só o colorido que importa. Você tem que fazer essa leitura enfatizando e mostrando os vários significados. Aqui, olha, um livro bem ilustrativo para que se faça a leitura. Você pode contar outras versões também, que tem as outras versões. É como se fosse durante o tempo que as histórias fossem se modificando algumas coisas para que melhorassem. Uma coisa que fica bem nítido é em relação àquela cantiga de Atirei o Pau no Gato, que as pessoas a modificaram com o tempo. Porque se a gente for analisar, era uma forma de maltratar os animais e hoje ela já é contada em outra versão também. Aí também, dentro dessas várias versões, aí nós temos algumas coisas fundamentais em relação sobre quem seria esse lobo mau hoje em dia. Porque o lobo mau ele pode ser visto hoje em dia como um pedófilo, porque as crianças utilizam muito o celular, as redes sociais, mesmo que os pais tenham cuidado, de uma vez ou outra, pode haver um descuido. E quando acontecer esse descuido, vocês devem ter conversado bastante com os seus filhos ou os professores com os alunos, falando sobre a importância de respeitar os pais. Então, cabe aos professores e aos pais dar orientações sempre aos filhos ou alunos sobre e não confiar em estranhos, não revelar dados pessoais a desconhecidos de forma alguma, não desobedecer aos pais, porque principalmente quando se trata da educação infantil, tanto os pais como os professores têm que prestar atenção, muita atenção nas crianças, porque qualquer desvio pode vir alguém e se aproveitarem da sua inocência. Bom, gente, espero que tenham gostado, que o vídeo possa ajudar a pais e a professores com os seus filhos e até logo. Tchau. Segue. Então, principalmente os professores de educação infantil têm que ter um cuidado minucioso com essa contação de história, porque a educação infantil é a base de tudo. Se o aluno tiver uma boa base na educação infantil, quando ele chegar no ensino fundamental e no ensino médio, nós, professores e os alunos também, não terão problemas, principalmente nas provas externas, porque as provas externas vêm para analisar a aprendizagem do aluno e também a aprendizagem do professor.
Então, se o aluno tiver feito uma educação infantil bem feita e o professor despertar esse gosto pela leitura, porque através dessa leitura o aluno vai aprender a narrar, a escrever, a ler e a interpretar, para que no futuro nós não tenhamos analfabetos funcionais que leem e não interpretam. Então vamos ter bastante cuidado com esse desenvolver das leituras. Então, pessoal, é isso. Obrigada por tudo e tchau.